Olá, queridas alunas, queridos alunos. Sou o professor Antônio Sávio e estamos aqui na aula de Direito Constitucional 3. Continuaremos na aula de hoje a tratar sobre nacionalidade. Vamos lá, veja. Quando falamos em direito de nacionalidade, temos que falar também a respeito das formas como a pessoa pode adquirir a nacionalidade. Por isso que nós precisamos, antes de tudo, estudar duas grandes espécies de nacionalidade. Precisamos estudar, antes de mais nada, duas grandes espécies de nacionalidade. Quais são essas duas grandes espécies de nacionalidade? Bem, nós vamos estudar aquilo que se chama de nacionalidade primária, também conhecida como nacionalidade originária ou também conhecida como nacionalidade faltou só um izinho aqui, originária, também conhecida como nacionalidade involuntária. Antônio, o que é essa nacionalidade primária, originária ou involuntária? É uma nacionalidade, meus amigos, que é imposta de maneira unilateral, normalmente pelo Estado, ok? Independentemente da vontade do indivíduo, ou seja, independentemente da vontade da pessoa. Normalmente se dá no momento do nascimento, então normalmente se dá no momento do nascimento da pessoa. Você, por exemplo, é brasileiro ou brasileira? Eu acredito que sim. Quando você nasceu, alguém perguntou para você, ainda criancinha, tendo acabado de nascer, bateram lá no seu bumbum, você chorou, alguém perguntou assim, quer ser brasileirinho? Aí você chorou, né, quando bateram no seu bumbum, porque já sabia as tristezas, né, as agruras de ser brasileiro, os problemas todos, brincadeira, tá? Mas enfim, você não foi perguntado a respeito de querer ou não ser brasileiro. Você já recebeu a nacionalidade brasileira por parte do Estado brasileiro. Então, cada país estabelece as suas regras. Vou colocar essa anotação aqui embaixo para vocês. Ó. Cada país estabelece as regras para atribuição da nacionalidade. Antônio, mas atribuição da nacionalidade para quê? Para aqueles que nascerem sob o seu governo. Então, cada país cria as suas regrinhas a respeito da atribuição da nacionalidade. Tá? Vou colocar aqui para vocês sublinhadinho. Pronto. Cada país estabelece as regras para a atribuição da nacionalidade de acordo com o seu governo. Ok? Essa nacionalidade primária, ela pode se subdividir em, vou colocar aqui para vocês, ó, ela subdivide-se em a nacionalidade primária. Vou colocar aqui embaixo. Nós podemos adotar o critério do ius, podemos adotar o critério do ius sanguinis, colocar em itálico aqui, que é uma expressãozinha em latim. Podemos adotar o critério do ius sanguinis. Antônio, o que é o critério do ius sanguinis? É fácil. Pensa no sangue, na filiação. Ah, Antônio, então eu já entendi. Por exemplo, a criança herda a nacionalidade dos pais. O sangue dos pais, é isso? É isso. Tá? Então, o que importa é a filiação. Vou colocar assim, ó, a filiação, vírgula, o sangue, vírgula, a nacionalidade dos pais é o que importa para a nacionalidade, vou colocar assim, ó, para a atribuição da nacionalidade ao filho. Então, a nacionalidade dos pais é aquela que importa para a atribuição da nacionalidade ao filho. É aquilo que a doutrina chama de critério da ascendência. Por que se chama critério da ascendência? Porque você herda a nacionalidade do seu ascendente, ok? Normalmente, meus amigos, esse critério aqui do ius sanguinis, vou colocar aqui para vocês uma subanotação, ó. Normalmente,
é o critério utilizado em países de emigração. Você sabe o que é país de emigração? É aquele país em que as pessoas saem dele. São aqueles países em que as pessoas deixam aqueles estados. Normalmente isso daqui é adotado por países europeus. Os países europeus eles tendem a perder muitas pessoas. Daí você pergunta para mim assim, Antônio, mas por que esses países europeus, ou seja, são países em que as pessoas tendem a sair deles, né? Por que eles adotam esse critério do ius sanguinis? Para que o Estado não morra. Em aula anterior eu comentei com vocês que os elementos do Estado são 4. Quais? Povo, território, governo e soberania. Esses 4 elementos, eles constituem o Estado. Um Estado ele pode perder seu governo, sua soberania, pode perder parte do seu território, às vezes até todo ele, mas o que o Estado não pode perder é o seu povo. Se ele perde o povo, o Estado morre. Então esses países eles têm medo de que aqueles que deixem o Estado nunca mais retornem e não tenham vínculo nenhum com o Estado. Nesse caso, o país ele vai morrer. Vai chegar uma época em que não existem mais pessoas com a nacionalidade daquele país, o país morre. Tá? Então, por isso que os países, os estados de emigração, normalmente adotam o critério do ius sanguinis. Tudo bem? Para evitar que o estado venha a morrer por ausência de povo. Ok? Agora, outros países adotam o critério do ius solis, ou ius soli também. Alguns falam em ius soli, no singular também. Tá? O que é esse critério do ius solis? Solis ou soli? Meus amigos, é muito simples. Olha só. Ele também é chamado de critério da territorialidade. Critério da territorialidade. E o que significa esse critério da territorialidade? Ou seja, o critério da territorialidade nada mais é do que o local do nascimento. Então, a pessoa recebe a nacionalidade do local em que ela nasceu. Então, não importam os pais, não importa a nacionalidade dos pais. O que vai importar? O que vai importar é o local em que ela nasceu. Antônio, como assim? Por exemplo, se alguém nascer em território brasileiro, brasileirinho será. A mãe veio grávida para o Brasil, deu à luz a criança em território brasileiro, ela ganha a nacionalidade brasileira porque nasceu em território brasileiro. É o local do nascimento que importa. Vou fazer aqui uma observação para vocês também a respeito desse critério. A observação é a seguinte, ó. Normalmente é o critério utilizado em países de imigração. Letra I, tá? Países de imigração. São países que recebem pessoas, que recebem estrangeiros para morar. Então, são países em desenvolvimento. Por que esses países normalmente adotam o critério do ius solis? Você fala assim, Antônio, então esses países eles saem distribuindo à torta e à direita a nacionalidade. Mais ou menos. Por que eles adotam esse critério do ius solis? Porque, veja, imaginem vocês o exemplo do Brasil. O Brasil, no começo do século passado, ele recebeu muitos imigrantes, muitos estrangeiros, muitos europeus. E esses europeus, eles vinham para o Brasil de forma definitiva. Aqui eles queriam criar as suas vidas, tocar as suas vidas. A Europa passava por graves dificuldades por conta de crises, por conta de guerras e etc. E eles viam no Brasil uma oportunidade de paz para que eles pudessem tocar a sua vida, criar os seus filhos com qualidade. Por isso que eles vinham para o Brasil. E vejam, se o Brasil não dissesse que os filhos desses estrangeiros que aqui nascessem fossem brasileiros e simplesmente eles fossem sempre estrangeiros,
Hoje, nós teríamos muitos estrangeiros vivendo no território brasileiro. E isso não é interessante em relação à figura do Estado. Por quê? Porque se um país ele passa a ter mais estrangeiros do que nacionais, a qualquer momento esses estrangeiros eles podem se voltar contra o país e podem acabar instituindo ou instaurando um novo governo ou um novo Estado dentro daquele país. Então, para proteger a soberania do Estado brasileiro, o Brasil, por exemplo, adota o critério do ius solis, também, tá? Dizendo que todos que nascerem em território brasileiro, brasileirinhos serão. Existem exceções, nós vamos estudá-las, mas em regra o Brasil adota o critério do ius solis, tá bom? Aí, Antônio, o Brasil também adota o critério do ius sanguinis? Também adota, e nós vamos ver, tá bom? Mas só para você entender, critério do ius sanguinis, recapitulando, né? Critério do ius sanguinis, você herda a nacionalidade dos seus ascendentes. Critério do ius solis, você herda a nacionalidade, você recebe a nacionalidade do local em que você nasceu. Se, porventura, a pessoa ela tenha nascido em país europeu, olha que pergunta bacana. Ela nasceu em país europeu, ok? E veio para o Brasil, pequenininha ainda. Ela ganha a nacionalidade brasileira simplesmente por ter chegado ao Brasil pequenininha? Em regra, não. Tá? Existe uma exceçãozinha, existe uma regrinha também, mas em regra, não. Tá joia? A gente vai estudar tudo isso ainda. Então, essas são as duas hipóteses, ou os dois critérios, ó, que nós estudamos dentro daquilo que nós chamamos de nacionalidade primária. Lembrando que é aquela que você ganha no momento do nascimento. Você nasceu, você ganha nacionalidade primária. Uma observação que eu faço para vocês é que eu posso ter acumulação de nacionalidades primárias. Antônio, então você está me dizendo o seguinte, que pelo simples fato de eu nascer, eu posso acumular várias nacionalidades? Sim, tá? Acumulação de nacionalidades primárias. É possível, sim. Antônio, então me dê um exemplo. Por exemplo, a pessoa ela é oriunda de um país que adota critério do ius sanguinis e nasce num país que adota o critério do ius solis. Imagina o seguinte, deixa eu tirar aqui do negrito só para facilitar a leitura. Imagina o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, que um casal de italianos venha passar férias aqui no Brasil, ok? Considerando que a Itália adota o critério do ius sanguinis, país europeu, tá? A pessoa vem a passar férias aqui no Brasil, a mulher está grávida, e a criança nasce na praia de Copacabana. Quando a mãe estava tomando sol, sentiu a contração, a bolsa estourou, a criança nasceu na areia, na praia. Já veio o pessoal, tirou foto, fez story no Instagram, a criança nasceu, né? Aquela festa toda. Essa criança ela é o quê? Olha, considerando que a Itália adota o critério do ius sanguinis, a partir do momento que ela nasceu, ela já é italianinha. E considerando que o Brasil adota o critério do ius solis, nasceu em território brasileiro, a criança já é brasileirinha. Então, pelo simples fato de essa criança ter nascido, Antônio, ela já nasceu binacional? Sim, ela nasceu binacional ou polipátrida. Tudo bem? Então guarde isso. Nacionalidades primárias, ou seja, aquela que você adquire com o nascimento, você pode acumular várias. Você não perde nenhuma nem outra. Você não faz opção por uma e outra. Você pode acumular várias. Vou te dar um outro exemplo. Ó. A mãe era espanhola, o pai italiano e a criança nasceu no Brasil, no território brasileiro. Essa criança, quando nascer, quantas nacionalidades primárias ela acumula? 3. Ela é trinacional. Ela é hispano-ítalo-brasileira. Hispano-ítalo-brasileira. Antônio, agora eu sou moderno. Eu sou daqueles que adotam modelos diferentes de família. Eu, por exemplo, estou num trisal. Nossa, que moderno! Estou num trisal. Por exemplo, eu sou espanhol, a mãe é italiana e a outra mãe ou outro pai são, por exemplo, franceses.
São 3 países que adotam nacionalidade pelo critério do ius sanguinis. E nós 3 vimos aqui para o Brasil, nós viemos aqui para o Brasil, e a criança nasceu aqui no Brasil. Quantas nacionalidades primárias essa criança vai ter? 4. 3 dos pais e uma em relação ao local. Perfeito? Então, pelo nascimento, a criança ela pode acumular várias nacionalidades. Várias nacionalidades. Tudo bem? E nós temos, além da nacionalidade primária, vamos anotar aqui no nosso caderno, nós temos a chamada nacionalidade secundária. Só voltando aqui para lembrar você, ó, a nacionalidade primária, ela é chamada de originária ou involuntária, que é aquela que se adquire a partir do nascimento. Já a nacionalidade secundária, vou colocar aqui para vocês, ó, a nacionalidade secundária, ou como também ela é conhecida como nacionalidade adquirida, ou nacionalidade voluntária, é aquela que você adquire pela sua vontade. Tá? Então, vamos anotar aqui, ó, se adquire pela vontade própria. Se adquire pela vontade própria do indivíduo. E, por obviedade, é depois do nascimento. Opa, deixa eu trocar aqui, pronto. E, por obviedade, é depois do nascimento. Essa aquisição de nacionalidade, ela ocorre normalmente pela naturalização. Os países normalmente, meus amigos, eles têm um processo de naturalização. E para a pessoa adquirir a nacionalidade daquele país, caso ela deseje, ela precisa passar pelo processo de naturalização daquele determinado país. Ok? Então vejam, se eu, por exemplo, desejar ser estadunidense, cidadão americano, né, como dizem popularmente, eu acho um pouco errada essa expressão, falar de cidadão americano, porque todos nós estamos na América. Né? Então, se você quiser ser estadunidense, cidadão estadunidense, o que você faz normalmente? Você vai para os Estados Unidos, consegue primeiro residência nos Estados Unidos, né? Você consegue lá o Green Card para você poder residir no país. E uma vez que você resida lá por 5 anos, você pode se naturalizar americano. Cuidado, porque existem alguns países que permitem a aquisição de nacionalidade secundária. Mas, em regra, a maior parte dos países não admite que você adquira uma outra nacionalidade, que você jure a bandeira de um outro país. Você pode perder a sua nacionalidade originária, aquela que você tinha da época do nascimento. Então, qual que é a observação que eu faço para você em relação à nacionalidade secundária? É a seguinte, ó, o estrangeiro, vírgula, conforme a regra do seu país, poderá ou não ser polipátrida, acumulando nacionalidade secundária. Então, de acordo com a regra do país, Antônio, que país? O país em relação ao qual ele tem a nacionalidade originária, ele pode ou não ter outras nacionalidades. Tudo bem? Depende da regra do país. Aí, Antônio, no Brasil, como é que funciona? A gente vai dar uma olhadinha, a gente vai ver no artigo 12 da Constituição as hipóteses em que a pessoa é brasileira nata ou naturalizada, ok? E quando nós virmos essas hipóteses, eu vou comentar com vocês que o Brasil, em regra, não admite que você adquira voluntariamente a nacionalidade de outro país. Você perde a nacionalidade brasileira. Aí, Antônio, tem exceção? Tem. 2 exceçõezinhas. A gente vai estudar essas 2 exceçõezinhas também. Tá? Ai, que bom, Antônio. Então posso ter nacionalidade de outro país e não perco a brasileira? É. A gente vai ver que existem 2 exceções e você pode se enquadrar em uma delas. Tudo bem? Então vejam, quando nós temos aqui 2 hipóteses para que a pessoa ela adquira a nacionalidade, surge aquilo que nós chamamos de conflito de nacionalidade.
conflito de nacionalidade. Antônio, o que é esse conflito de nacionalidade? Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar melhor para você enxergar. O que é esse conflito de nacionalidade? Ué, conflito é quando eu tenho o embate entre nacionalidades. Eu posso ter aquele que se chama de conflito positivo de nacionalidade. Posso ter aquilo que se chama de conflito positivo de nacionalidade. O que é conflito positivo? Quando a pessoa é polipátrida. Quando ela é multinacional. Quando ela tem várias nacionalidades, multinacionalidades. Esse é o conflito positivo. Ou eu posso ter o chamado conflito negativo de nacionalidade. Ou seja, quando a pessoa não tem nacionalidade, quando ela é apátrida. Ok? Apátrida. Essa situação de apátrida, ela não é aceitável por grande parte dos países. Ai, Antônio, por quê? É simples. Porque o artigo, você vai achar estranho isso que eu vou escrever aqui, ó, com número romano, tá, com algarismo romano, né? Porque o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela de 1948, tá bom? Que nós já comentamos também sobre ela, ela assegura a toda pessoa uma nacionalidade. Antônio, mas por que ela fala que toda pessoa tem que ter uma nacionalidade? Meus amigos, é simples, porque se eu tenho uma nacionalidade, eu tenho um vínculo com um país. E por eu ter esse vínculo, eu terei alguns direitos / deveres perante o Estado, ou seja, perante aquele país. E isso é uma condição de dignidade. Vou colocar aqui para vocês, ó, isso é uma condição. Deixa eu subir um pouco aqui o nosso caderninho. Essa é uma condição mínima de dignidade para a pessoa. E essa declaração ainda fala o seguinte, ela ainda fala que é proibida, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, a declaração, ó, ela ainda fala que é proibida a situação em que o país prive ou mude arbitrariamente a nacionalidade da pessoa. Vou te dar um exemplo. A declaração proíbe, por exemplo, que no Brasil, imagine que o presidente da República enlouqueça, e ele fala assim, todo mundo que for contra as medidas que eu estou tomando vai perder a nacionalidade brasileira. O Estado brasileiro ele pode fazer isso? Não. Afrontaria diretamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Meus amigos, então essa foi a nossa aula de Direito Constitucional a respeito de nacionalidade. Espero que tenham aproveitado. Façam bons estudos em relação a essas regrinhas e na próxima aula nós continuaremos e falaremos do artigo 12 da Constituição, das hipóteses em que a pessoa é brasileira nata e naturalizada. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.